Vamos ver se hoje eu consigo colocar o título. Bom dia, pessoal. Vão entrando. Estou tentando fixar o título, mas não estou conseguindo. Daqui um pouquinho a Carol já está entrando. Vou ter que aprender isso mais pra frente. Acho que talvez não tenha no meu coisa. Mais uma vez com brilhinhos para ter um filtro para melhorar a olheira da pandemia. Sejam bem-vindas mais uma vez à Semana da Pediatria, onde a gente vai estar conversando sobre a alimentação dos 1000 dias, da gestação aos 2 anos de vida, para a gente entender um pouquinho da importância do papel da nutrição já nesse período, né, para a alimentação do bebê depois na vida futura e na vida adulta. Tá bom? Lembrando que quem tiver dúvidas já coloca ali nas perguntas, tá bom? Bom dia, tudo bem? Oi, eu tô com uma cara de quem foi na academia. Vou ter que botar um filtro, pera. Eu botei um filtro brilhosinho também. Eu falei, E aí, pandemia, amiga, tudo bem? tudo bem? Bem-vinda à Semana da Pediatria, aqui no Pediatra Fora da Caixa, para falar desse assunto tão importante que é a alimentação dos 1000 dias. Cada vez a gente sabe mais da importância da alimentação na gestação, interferir nas preferências do bebê, na introdução alimentar e depois nas preferências para a vida adulta, né? E na própria epigenética do desenvolvimento. Então, assim, seja bem-vinda, a palavra é sua, vamos lá, num bate-papo bem gostoso e descontraído, falar de um assunto tão importante. Obrigada, Flávia. Muito obrigada por ter me convidado, né, para a gente estar aqui hoje falando desse assunto que eu amo, que eu trabalho todos os dias da minha vida sobre isso, né? E poder falar um pouquinho sobre o amor que eu tenho naquilo que eu faço também é muito importante. E trazer uma informação realmente de qualidade, com uma linguagem fácil, para que todo mundo possa entender também. E eu acho que é isso, assim, é muito gratificante a gente conversar com as pessoas que a gente gosta e que também têm o mesmo pensamento que a gente, também trilham o mesmo caminho que a gente, sempre pensando no acolhimento, no amor, na escuta, né? E no respeito. Acho que isso é muito importante. Então, para quem não me conhece, eu sou a Carol Bandeira, sou nutricionista materno-infantil, sou docente, pesquisadora do Ministério da Saúde, e sou uma empreendedora, né? Eu tenho uma empresa de papinhas e comidinhas para bebês, a Papá do Bebê, que ela faz 3 anos agora, na outra semana. Tenho o Instituto Ciclos, que é uma instituição de pós-graduações, cursos, né? E a clínica, que eu sempre tive, né? E já tem há algum tempo. Então, é nisso que eu trabalho. Na verdade, as pessoas falam às vezes, né, que nossa, quanta coisa faz, mas tudo que eu faço é no meio daquilo que eu faço, porque é só materno-infantil, só muda a forma. Uma Sim, hora o é na alcance, loja, né, Carol? e outra é dando aula ou no consultório, mas todos se conversam. Hoje a gente veio aqui conversar um pouco sobre a importância dos 1000 dias dessa criança, né? O que tem isso de tão importante? Por qual o papel do nutricionista junto com o pediatra, com o fono, com Obstetra. obstetra, e ginecologista, enfim, infinitas
infinitas possibilidades de abrirmos o nosso leque, na verdade, um olhar mais ampliado para um trabalho multidisciplinar, que eu acho que esse que é o importante, né? E que nós, Uhum. enquanto profissionais, cada vez mais temos que buscar essa questão para que a gente possa, sim, realmente atender aquele paciente da forma como que ele merece, né? E aí a gente conseguir, então, ter uma abordagem mais integrativa. Eu acho que esse que é o Uhum. importante. Quando a gente fala de 1.000 dias, na verdade a gente tem que começar falando de 1.100 dias, né? Por quê? Porque a partir do momento em que eu quero gerar uma criança, né, eu tenho que começar a programar essa criança e não simplesmente a partir dessa gestação. Hoje a gente sabe, né, que vários estudos nos mostram que antes, né, mesmo de gestar, eu já vou prevenir doenças crônicas não transmissíveis, por exemplo, como Sim. obesidade e sobrepeso. E isso se faz quando? Lá na pré-gestação, né? Nesses 100 dias que eu vou programar essa gestação para que realmente eu gere futuras gerações saudáveis. E nesse pensar em tudo isso, a gente começa a pensar, então, epigeneticamente, né? Quais que são os nossos genes, qual que é a importância de tudo isso e o porquê que é importante tudo isso, né? Porque a partir do momento em que eu gesto, e eu acho que uma das coisas que eu gosto sempre de falar, o filho não é só da mãe, o filho é da mãe e do pai. E Sim. os dois precisam fazer programações metabólicas para que gerem futuras gerações saudáveis, né? Então, assim, se eu tenho doenças crônicas não transmissíveis instaladas na minha família, na família da mãe, e doenças crônicas não transmissíveis instaladas na família do pai, eu tenho duas genéticas diferentes, né? Então, epigeneticamente, o que eu posso fazer para melhorar o ambiente e favorecer essa futura geração com essa criança que a gente vai gestar? O que eu posso fazer? Né? Então, assim, uma das coisas que a gente pensa lá quando a gente faz a programação metabólica é que eu posso modificar a expressão genética, que são genes que vêm, né, já com a gente, de pai, de mãe, de avós, enfim, e a gente pode fazer o quê? A gente não modifica variabilidade genética, porque a variabilidade genética ela vai estar instalada na gente, né? Mas a Sim. gente A pode gente já sim nasceu fazer com aquilo ali. a gente já nasceu com aquilo ali. Mas modificação de expressão genética para termos um ambiente mais saudável e favorável, a gente faz aonde? Com a alimentação, né? Através do ambiente, todas as coisas externas que a gente consegue facilitar e fazer para melhorar, então, essa futura geração, né? Então, eu vou me alimentar melhor, eu vou tomar uma água de boa qualidade, eu vou tomar sol, eu vou comer alimentos mais orgânicos, eu vou fazer uma atividade física, eu vou fazer muitas outras coisas que vão melhorar, então, esse meu ambiente para que eu consiga, então, gerar essa gestação, né? Essa criança que realmente vai gerar e vai nascer. E a partir E é uma coisa disso... bem importante disso, né, Carol? Porque eu vejo assim, são muito poucos casais que realmente se preparam pré-gestação. Eu acho que a gente tem um acúmulo, né, com aquela coisa de que gravidez não é doença e os desejos da gestação para a criança não sair com cara disso, com cara daquilo. Não existe isso, E, né? Na né, verdade, isso é uma vários coisa que a mitos gente que as inventou. pessoas se ancoram e acabam não procurando um nutricionista e a obstetrícia pré-gestacional para poder fazer essa programação 3 meses antes, né? Não lembra da importância que é, não, mas eu estou me sentindo bem, mas também não consegue conectar de que aquele bebê que está crescendo ali dentro está crescendo num líquido amniótico influenciado pela alimentação da mãe. E É depois que, esse na bebê vai verdade, nascer. Pode falar. uma coisa que as pessoas precisam entender, né, Fábio, que a partir do momento em que eu tô gerando uma criança, eu tô gerando várias coisas, né? E que através do vínculo entre a mãe e o filho, esse bebê dentro dessa barriga, a gente tem o quê? A gente tem muitas coisas que são relacionadas, né, das neuronais.
Então, tudo aquilo que a mãe fizer, né, nesse momento em que já gestou essa criança, vai passar para essa, né, para essa criança. Né? Então, Sim. a gente precisa entender que o hábito alimentar vai começar onde? Lá na pré-gestação, porque se eu melhorar a qualidade da minha alimentação, esse bebê já vai vir para um outro modo, né, de se alimentar. Desculpa. Até porque no início da gestação, entre 14ª e 16ª semana, é onde a gente forma paladar. Então, a formação do paladar, né? Hoje a gente tem tantas questões. Por que a gente fala dessas questões que são neuronais? Por quê? Por que a gente diz que é legal botar uma música que a criança escuta, falar com o bebê, ler um livrinho? Fazer conexões já intraútero, né? Fazer conexões intraútero, porque o bebê ele reconhece, são duas pessoas, né? 3 pessoas, pai, mãe e filho, que estão se conhecendo, né? E estão gerando uma criança. Então, todas essas questões, elas são muito importantes, né? Nesse momento. E por isso que é tão importante a gente falar dos 1000 dias, que é o imprinting metabólico, realmente. Né? E que a partir disso a gente vai conseguir fazer muitas modificações de expressões genéticas, né? Então, eu acho que uma das coisas mais importantes que eu gosto sempre de falar, e hoje eu tenho visto mais, mas isso não faz muito tempo, é de ver pai e mãe no consultório. Porque o filho não... né? E realmente as pessoas quererem fazer isso de uma forma amorosa, de uma forma respeitosa e entender que a gente está gerando uma vida e que isso é muito importante, né? Sim, e falando, tudo que a gente puder fazer de benefícios, a gente precisa entender, claro, a partir do momento que tu não estava planejando uma gestação, a gestação ocorreu, tu vai começar a programar a partir dali, né? Daquele momento ali em diante vai ser tão bom quanto. Suplementação de vitamina vai ser própria para cada período, gestação, amamentação, e esse acompanhamento é importante, mas eu percebo muitas famílias que melhoram muito a sua alimentação em virtude de entender a importância que é a questão dos 1000 dias, né? E quando a gente fala, 1000 dias, sim, o bebê, imagina, ele sai da união de 2 células, né, de um zigoto, e em 9 meses ele é um ser extremamente complexo, pesando mais ou menos 3,5 kg a 4 quilos. No final do primeiro ano, esse bebê já vai ter triplicado ou quadruplicado o peso de nascimento, em torno de 9 a 12 quilos. E depois, perto de um aninho aos 2 anos, esse crescimento não é tão rápido, mas o primeiro ano de vida e a gestação, o bebê tem um crescimento extremamente rápido, né? Várias conexões neuronais são feitas na gestação e no primeiro ano de vida, é onde o cérebro mais se conecta. Então, tudo que a gente imprime nesse bebê, através de todos os olfatos, de todos os sentidos, né? Olfato, gosto, tudo, ele vai desenvolver facilidades ou não, né? Na vida adulta de ter piora das doenças crônicas. Às vezes a gente fala assim, as doenças crônicas, para a gente profissional de saúde é muito fácil saber o que é uma doença crônica. O que são doenças crônicas? Hipertensão arterial sistêmica, que reduz a nossa vitalidade, né? Mesmo você controlando a sua pressão, fazendo atividade física, comendo bem, não sendo obeso, e ainda tem o risco de você diminuir a sua longevidade, né? Uma pessoa com hipertensão não vive tanto quanto uma pessoa saudável. Com certeza. A diabetes, que é outra doença crônica, a gente precisa entender que também é uma doença extremamente debilitante, mesmo que a pessoa consiga controlar estritamente a glicose sanguínea, que é muito difícil com medicação. O nosso pâncreas faz isso maravilhosamente, mas todas as medicações que a gente tem não chega nem perto disso. Nem perto. Então também a gente não vai viver tanto e pode ainda ter várias comorbidades, né? Diminuição da visão. Muitas coisas associadas, né? E uma das outras coisas que a gente esquece muito são as doenças crônicas neurológicas, né? Alzheimer, Parkinson, também estão extremamente relacionadas com a nossa atividade física, o nosso tipo de alimentação. E tem homens e mulheres que acabam tendo Alzheimer ou Parkinson com 60 anos, 65 anos, né? Então, famílias que têm essa doença... Veio carregando desde lá
nunca foi, nunca fizeram essa transformação, né, de modificação de expressão genética. E uma das coisas que eu acho que é bom a gente falar, até, não é o assunto, mas eu acho que é importante, porque tem muitos adultos, é que em qualquer momento da vida você pode fazer uma modificação de expressão genética, né? Por quê? Sim. Porque são fatores externos, né? Então, através desses fatores externos, você começar a ter um hábito de vida melhor e uma vida mais equilibrada, você também vai ter uma longevidade melhor. Então, não importa o momento em que você esteja na sua vida, não é só na gestação, né? Sim. Não, mas no momento da vida, para que a gente chegue lá na vida adulta, e a gente não está falando lá na vida adulta 100 anos, a gente está falando 50, 60 anos, você tenha uma melhor qualidade de vida, né? Então, assim, essas coisas, elas são muito importantes, assim, e isso não é muito bem esclarecido, porque doenças crônicas, por exemplo, né? Obesidade e sobrepeso são a coisa que mais acontece hoje no mundo, né? E se a gente não fizer modificação de expressão genética, a gente vai cada vez piorar mais, né? Então, hoje tem estudos que falam que obesidade se previne na pré-gestação. Até porque, só um adendo para todo mundo entender que prevenção de doenças crônicas não transmissíveis se faz até os 2 anos de idade. Imagina. Depois a gente não faz mais prevenção, depois a gente trata, né? Então, por que é tão importante a gente fazer essa modificação de expressão genética lá no ventre da mãe, antes de gestar, quando essa criança começa a se alimentar, né? E até os 2 anos de vida. Porque prevenção, por exemplo, de obesidade, sobrepeso, diabetes, a gente faz até os 2 anos de vida. Depois a gente vai tratar. Não é algo que a gente vai prevenir algo que já aconteceu. Não. Então, o ambiente favorável, a gente precisa entender que ele é muito antes de qualquer coisa, né? E eu sempre falo, né? Eu sempre digo, e todo mundo vê que eu falo, vamos nutrir com amor as futuras gerações. Por quê? Porque a gente precisa sim fazer isso, sabe? Isso é muito importante, porque se a gente não fizer hoje, a gente vai piorar cada vez mais. E aí a gente pode voltar para várias outras questões, que eu e tu, a gente tem a mesma idade, né, Flávia? É que assim, por que hoje, com tantas indústrias de alimentos saudáveis, tantos alimentos fits, isso e aquilo, tem tanta obesidade e tanto sobrepeso? Por quê? Pois é. Né? O porquê que as pessoas... E na nossa época, não existia isso. Eu vejo Antigamente, a prevenção porque é era a correria do dia a dia, né? As pessoas não se programam. Eu lembro quando eu era pequena, era muito difícil entrar em casa multiprocessado. Então, a gente tinha uma alimentação normal, ninguém se preocupava em engordar. Era arroz, feijão, carne, muita salada, fruta. Refrigerante e doce era muito raro no final de semana. Ou a gente fazia uma geleia de fruta realmente em casa. Uma vez no final de semana. E hoje a gente vê assim um acesso muito grande, né? O multiprocessado faz parte muito da dieta do mundo, assim, e das pessoas. E a gente sabe, né? Quanto pior a comida, mais barata ela é. Então a gente vê uma pessoa saindo para comer, indo num fast food, gastando R$30. E às vezes, se ela for sair para comer com a família, num outro lugar, ela vai gastar 70. E às vezes a gente precisa entender que aqui uma comida boa, ela realmente tem um custo maior, né? Porque realmente não tem farinha ali, não tem gordura trans, não tem muitas coisas que vão fazer uma saciedade cerebral por esse vício que a gente tem, mas que não vão ser boas para o organismo, né? Vão ser altamente inflamatórias e o cérebro ainda continua mandando isso, é uma loucura, né? Eu sempre falo que quanto maior a validade do alimento, menor a nossa. Isso é uma boa também. É sempre assim, né? E outra coisa que eu também gosto de lembrar, né? É que, assim, se fala tanto em alimentação saudável e tem tanta gente doente, né? Então,
assim, é bom a gente retroceder um pouco nas coisas, né? E realmente, eu sempre digo assim, ó, que a pandemia ela veio também para trazer outras coisas para as famílias. Aquelas que diziam que não tinham tempo, agora elas têm Uhum. tempo de sobra também em casa, né? Já que elas estão em casa, podem trabalhar, podem se organizar melhor, fazer a sua alimentação, trazer os Sim. filhos para a cozinha. Então é uma outra. A gente também tem que olhar um olhar assim que seja bom também, né? Não só o ruim. Eu estava assistindo, se tem no Netflix, uma série do Zac Efron, sabe aquele ator hollywoodiano novo? Ele está fazendo assim uma nova viagem, jornada para redescobrir coisas na vida dele. E eles fizeram um episódio sobre as áreas azuis no mundo, que são locais no mundo onde existem uma grande quantidade de pessoas acima de 100 anos. E essas cidades, esse episódio foi na Sardenha, uma cidade da Itália. Eles ficaram lá para ver a alimentação, como que era a atividade daqueles centenários ali, como que era tudo. E eu achei muito bacana que a alimentação deles, durante toda a vida, foram alimentação sem multiprocessados. Pessoas que fizeram atividade física regular, assim, pessoas que nunca usaram um carro muito tempo. Sempre, claro, né, na época que não tinha, mas agora são pessoas que continuam um hábito saudável de ir caminhando e fazer caminhadas regulares durante o dia. Pessoas que comem bem, não têm vícios, né? Não fumam. Alguns bebem, porque lá na Sardenha não beber vinho, né? Na Itália em si, mas bebem a sua taça de vinho, mas tinham sempre uma atitude muito positiva em relação à vida e a sua forma de se alimentar. Então são áreas ali onde também tem nessa região da Sardenha, mais aquela alimentação mediterrânea, muito baseada em peixes e frutas mesmo verdadeiras, e aí tu falou sobre a questão, né, de orgânicos e ter uma alimentação mais completa, né, de nutrientes e não pensar só muito fitness, muito fitness, mas se tu fizesse o básico, que é comer, não comer muitos Básico. processados, já ia ajudar muito, né? É, o básico, né? Eu sempre falo que é o básico. E aí a gente começa a pensar, né? Então, essa mãe, essa gestante, o que que ela vai se alimentar, né? O que que ela vai comer? O básico. Arroz, feijão, carne, né? Verdura, fruta, legume. A sociedade, a Organização Mundial da Saúde preconiza que nós todos, a gente coma 400 gramas, né, de frutas, verduras e legumes ao dia. A gente não chega nem a 13% no Brasil. Imagina. A minha dissertação do mestrado foi relacionada ao consumo de frutas, verduras e legumes, isso em 2011, Uhum. e dentro da universidade, que era na UFSC. Em 20 mil estudantes, 8% só consumiam, né? Então, Imagina. assim, né? E é uma coisa tipo, todo mundo tem acesso, gente, né? Então, a gente precisa começar a entender. E quando a gente fala da gestante, né, por exemplo, ela tem que ter um aporte maior de fibras, né? Cerca de 28 gramas, mais ou menos, né? Por quê? Porque ela tem a elevação da progesterona e acaba acontecendo, né? Então, as constipações, né? E as desbioses intestinais, muitas vezes, né? Então, a gente, quanto mais pré-bióticos e probióticos a gente está ingerindo na alimentação dessa gestante, para melhorar também esse ambiente. E essa criança abrir o leque dela também de sabores, né? Em relação ao que ela está comendo, porque, de fato, o primeiro momento da introdução alimentar é através do ventre da mãe, pelo Uhum. líquido amniótico, né? Então, quanto mais a gente ofertar nutrientes que são necessários, né? E não inventar, não preciso inventar nenhum tipo de alimentação, e sim eu nutrir, né, de verdade, para a gente, então, poder gerar futuras gerações. E isso que é o importante nos primeiros 1000 dias, né? Depois a gente tem uma amamentação, né? Que é a mãe que amamenta. E também quero deixar um adendo aqui, apesar de nós duas levantarmos a bandeira para o aleitamento materno, Uhum. óbvio, né? Enquanto profissionais, a gente também levanta a bandeira para aquela mãe que não consegue amamentar, né? Então, Uhum. assim, a gente não pode fechar os nossos olhos a isso. A pessoa também não vai ser menos mãe por conta disso. Mas, através
desse leite materno é o segundo momento, então, de alimentação desse bebê, né? Que é através do leite materno. Então, tudo aquilo que a mãe comer, ingerir, a criança efetivamente vai também formar o paladar, né? Então, por isso que as mulheres não podem ingerir álcool, né? Que prejudica, né, todas as questões neuropsicológicas, né, da criança. Então, o álcool na gestação é um problema mesmo, ele não deve ser tomado. A gente tinha orientação antigamente, tem obstetras muito desatualizados que orientam que se beber uma taça de vinho não ou de pode coisa nem por dia pode, nenhuma, não pode uma gota de pode. álcool na gestação, gente. Isso dá Nada. problemas no bebê, sim. Nada, não pode nada, né? Então, assim, a gente tem, né, a questão da cafeína também, que eu acho que é bom a gente falar, que as pessoas têm dúvida, né? Então, assim, na gestação e na amamentação é somente 300 ml ao dia que essa mulher pode tomar de café, né? Por quê? Porque o café, ele é energético, né? A cafeína é uma estimulante, ele deixa mais agitado, então... E também bloqueia a absorção de ferro, né? Então, assim, a gente precisa entender dessas coisas para que a gente não faça a questão. E depois, efetivamente, quando essa criança vai começar a se alimentar, né? Que se chama alimentação complementar, né? E não introdução, porque a introdução ela já está fazendo desde o ventre. Então, essa alimentação complementar é aos 6 meses, né? E aí, até os 6 meses, então, esse bebê vai tomar o leite materno ou vai tomar, então, essa fórmula, né? Que a mãe que não puder alimentar. Não podemos dar água, não podemos dar chá, não podemos dar nada, não. O único alimento em que o bebê tem que comer até 6 meses é o leite, né? E aí, a partir disso, né? Já que fizemos uma programação metabólica, já que fizemos uma alimentação favorável na gestação, de acordo com todos os nutrientes necessários que essa mãe necessitava, e também na amamentação, esse bebê ele já vai estar pronto com mais a questão do gosto, do paladar, tudo isso já foi trabalhado, né? Então, efetivamente, essa criança vai comer. E nesse momento é importante a gente falar que até 1 ano de idade, a criança, 50% da capacidade energética dela vem através do leite, né? E o resto é da alimentação. Então, tem bebês que mais vão mamar do que comer e não tem problema nenhum. Mas o importante é que a gente continue incentivando essas crianças. E outras questões que são muito... E outra questão também que é muito importante, né? Que ao se alimentar a criança, aos 6 meses, ela tem que estar pronta, com o desenvolvimento motor fino dela pronto para se alimentar. E é por isso que a gente não inicia mais, independente se a mãe voltar a trabalhar com 4 meses, a introdução alimentar tão precoce. A mãe vai continuar amamentando até os 6 meses mesmo, trabalhando ou esgotando leite, né, e congelando, e alguém dando para essa criança no período que vai ficar em casa. Mas não se inicia a introdução alimentar precoce, né, a alimentação complementar, porque a mãe voltou a trabalhar. O bebê precisa ter os sinais de prontidão, ele precisa estar próximo aos 6 meses, pelo menos, e se o bebê for prematuro, ainda a gente precisa avaliar a idade corrigida, então... corrigida desse bebê. Não se apressem em dar comida, porque eu vejo hoje uma pressão dos avós muito grande, quando a mãe chega próxima a trabalhar, essa criança tem que comer, porque tu vai trabalhar, porque vai comer, e com a licença maternidade habitual de 4 meses é muito complicado, né? Aumentando o risco de engasgo e complicações relacionadas à própria alimentação, ou o bebê não aceitar texturas, porque ele não está pronto para deglutir aquela comida mais espessa, né? E com textura diferente do líquido, então é muito complicado e a gente pode complicar o aceite dos alimentos e até mesmo depois a seletividade e a repulsão, né? Então é muito complicado a frequência. Com uma seletividade alimentar, bem como também algumas alergias, né? Então, seja tardio ou antes, né? Por exemplo, o glúten. Se a gente introduz ele antes do tempo, eu potencializo diabetes na criança. Né? Depois então, olha só a importância, né? Se eu utilizo o leite antes do tempo, né? O ovo, por exemplo, antes do tempo,
né? Ou depois eu potencializo chances também de ter alergias alimentares e dermatites atópicas. Então, assim, a gente precisa entender que sim, tem alimentos alergênicos, que a gente tem uma janela imunológica de 6 a 9 meses, que esses 6 a 9 meses tem que ser colocado esses alimentos para que a gente fortaleça essa microbiota, né? E diminua as chances de alergias posteriores, né? Então, isso também é importante. Eu queria falar uma coisa que eu acho que é bem importante, Flávia, que tu disse da questão da alimentação, né? Que essa mãe vai retirar o leite se for trabalhar e vai congelar. Para quem não sabe, e muitos não sabem, tem estudos muito novos falando sobre crononutrição do leite materno. A crononutrição do leite materno, ela é relacionada ao nosso ciclo circadiano. O nosso ciclo circadiano é de acordo com as horas do dia e da noite, né? E a nossa temperatura corporal. Então, a mamãe que for tirar o leite do bebê, né? Por exemplo, de manhã, ela tem que colocar lá no rótulozinho que ela tirou, a hora que ela tirou, né? O momento em que ela tirou, para que aquele leite seja dado para aquele bebê de manhã. E o leite da noite ou da tarde na seja tarde, dado ou à noite. da noite na noite. Por quê? Porque senão a gente desregular. Qual a palavra que eu posso falar? Desregula. Desregula o ciclo circadiano do bebê também. E aí você vai vir com aquela história, mas o meu filho está trocando o dia pela noite. Sim! Por quê? Porque o leite da noite, ele é riquíssimo, né? Em melatonina, né? Em melatonina. A criança vai tomar o leite da noite e vai dormir o dia inteiro. E o leite da manhã, principalmente entre 10 e meio-dia, ele é o quê? Energético, né? Ele tem ocitocina, deixa a criança acordada, cortisol alto. Então, assim, todas as vezes em que eu tirar o leite do meu bebê, eu tenho que colocar sim o horário, né? E saber efetivamente que se for manhã, eu vou dar na manhã, de tarde, na tarde, noite, na noite. Pra gente não ver criança trocando o dia pela noite e nada disso. Porque ou quem já tem um padrão de sono mais estabelecido acabar ficando com um sono mais agitado, né? Exato. Que daí, muitas vezes, né, Flávia, os pais falam assim, ai, mas ele não dorme, ai, meu Deus, ele tá com cólica. Primeiro que cólica é uma coisa super natural, né? Que até 3, 4 meses a microbiota intestinal, ela ainda tá se formando, né? Então, o desenvolvimento dela ainda tá acontecendo. Após esse momento, se continuar isso, aí precisa ser averiguado. Agora, o bebê ficar trocando dia pela noite, aí a gente precisa pensar em relação a isso também, né? Como que está sendo retirado esse mais um fator para ser avaliado, né? Mais um fator para ser avaliado. E eu vejo assim, muitas famílias assim, meu Deus, avós, né, de uma geração anterior, os bisos, criar filho antes era mais fácil. Sim, era mais fácil, a gente não tinha conhecimento, né? E eu falo assim, tem problema de crise assim, briga de geração na criação do bebê que chegou, porque a mãe quer fazer de um jeito, com os conhecimentos atuais que a gente tem agora, e a avó vem com aquela história, ou a sogra, mas eu fiz desse jeito e não morreu. O que a gente precisa entender é que há 30, 40 anos atrás, a gente tinha um conhecimento, e se fazia as coisas de acordo com aquele conhecimento que se tinha 40 anos atrás. E insistir fazendo a mesma coisa, igual a 40 anos atrás, com o conhecimento que nós temos hoje, que é um grande problema. Não adianta você querer fazer coisas que você fez numa geração passada, numa geração nova com outro conhecimento. Então, é importante que os irmãos, os tios, a família, a rede de apoio entenda que se essa família está se preparando e estudando para cuidar desse bebê de uma forma diferente, baseado no conhecimento que a gente tem atualmente, elas precisam ser respeitadas e não desempoderadas. Eu vejo muito isso, sabe? A mãe ali tentando fazer o seu melhor, cuidando da alimentação, o pai cuidando da alimentação, amamentando em livre demanda, aí chega uma avó e larga assim um abacaxi, né? Mas no meu tempo, não. Aí, né, tu vê só assim aquele olhar de, ai meu Deus, o que eu fiz?
A gente saiu e voltou. Uhum. Voltamos. Voltamos. Então, é muito importante. E tem muita informação de qualidade gratuitamente. Hoje não tem a desculpa de que, mas eu não tenho dinheiro para isso, eu não tenho dinheiro para aquilo. Tem muito Instagram bom que tu pode ter pelo menos o início, um norte para onde tu ir, e depois tu ter um profissional que te acompanhe na gestação, na amamentação e depois no início, né, da alimentação complementar. Eu acho que uma coisa bem importante a gente falar aqui, Flávia, né, aproveitando que a gente está aqui, é que esses 1000 dias, assim, né, e lá na gestação, uma das coisas que é importante, né, não só o nutricionista, né, ter o acompanhamento, mas fazer essas consultas pré-natal, né, com o pediatra antes, né, também, para se Uhum. informar, para estar mais seguro. É uma consultoria de amamentação também, né, para também poder quanto mais informação de qualidade, né, e que você consiga se sentir mais seguro, melhor vai ser, né? Na verdade, Uhum. pronto a gente nunca tá, né? Eu tenho 3 filhos e cada um foi de um jeito, e mesmo eu sabendo, estudando, é difícil. Mas eu digo assim, que quanto mais a gente souber, quanto mais informação de qualidade, quanto mais seguro a gente sentir, muito melhor vai ser, né? Vai ser uma Sim, jornada com um pouco mais certeza. leve, né? Vai E ser alguém que a muito gente melhor. possa confiar, que a gente pode conversar, falar, então acho que isso é importante. Aí eu acho que uma das coisas, né, desses primeiros 1000 dias aí que a gente está conversando, que é bem importante, chegou em um ano, né, as texturas, evoluções de texturas também da alimentação é importante, né? Os pais têm medo de dar alimentação para criança, muitos querem dar liquidificado, não O querem medo do engasgo é uma oferecer coisa muito grande. o medo do engasgo, não quer oferecer o BLW. Então, quem está aqui escutando, eu vou dizer um recadinho. É muito mais fácil você engasgar com leite materno, com líquido, do que com pedaço, né? Porque entra por vias aéreas, o afogamento é muito pior. Como a gente tem reflexo de gag, todo mundo, qualquer ser humano, quando para alguma coisa aqui, tenta colocar para fora. E a criança é muito mais inteligente do que a gente pensa. Então, assim, o porquê a gente oferecer esse tipo de alimentação, né? Primeiro que a gente trabalha toda a questão de movimento, desenvolvimento fino da criança, né? Motor da criança. Então, a gente precisa, né? Orofacial para nascer dentinhos, né? Quanto mais a criança come pedacinhos, melhor, né? Para a fala, para os dentes, né? Então, tudo isso é importante. A questão de autonomia, de respeito, de se sentir seguro, né? Então, assim, qual que é o melhor método, né? É o Bliss, que as pessoas que coma das duas formas, né? Tanto Uhum. o amassado quanto os pedaços, né? Então, não precisa ser Esse é o que eu uma mais gosto, alimentação né? toda, né? Mas uma das coisas que eu gosto sempre de falar, na verdade, o nome não é método, né? São Uhum. abordagens de introdução alimentar. As abordagens, né, e o método, enfim, de introdução alimentar, quem vai decidir não somos nós pais. É a Quem decide é a criança, né? criança, Eu tenho bem né? isso A nos meus criança pacientes. Tem decide. uns que gostam do BLW, tem outros que gostam mais do Bliss, e é bem incrível, assim. E assim, a gente tem que incentivar, encorajar a criança, né? Até porque questões de insegurança, elas já começam nessa parte, na introdução alimentar. Quando a gente vê um adulto um pouco inseguro, muitas coisas aconteceram desde a infância, né? Porque fica lá na memória negativa, no chipzinho dela, né? Então a gente Uhum. precisa saber trabalhar. E explorar bastante, né? Todas o cardápio, né? Por quê? Para a gente diminuir chances de seletividades alimentares, que a gente tem momentos de seletividades alimentares muito peculiares e que todo ser humano tem. Entre 8 e 9 meses, sempre vai haver um pouco de seletividade alimentar. Por quê? Porque modifica a textura da alimentação da criança. Uhum. Né? Depois, 1 ano e meio, 1 ano e 2, por quê? Porque a criança já passou a comer o sal. Por que a gente não dá sal antes de 1 ano? Porque potencializa doenças crônicas não transmissíveis, como hipertensão, né? E também sobrecarrega os rins.
Então, por isso que a gente não dá. Depois disso, entrou o sal. Aí a criança já fica meio resistente. Não consegue comer também. Então, é uma outra Uhum. seletividade alimentar. Então, a gente tem que continuar apresentando alimentação. E depois, lá nos 2 anos e pouquinho. Por quê? Porque entrou o açúcar. Porque daí o pai pega e faz assim. Fez a vida toda, tudo certinho. Chegou nos 2 anos, dá chocolate, dá isso, dá aquilo, dá não Uhul! sei o 2 anos, hora do acabou. açúcar! Tchutchu! Aí entra Agora aquela... pode comer tudo. Me diz qual o ser humano, né, que se comer um chocolate vai querer comer alface, né? Eu falo por mim, Não, né, gente. gente? Eu como Então, hoje assim, legume e verdura porque eu sei que eu preciso, mas se tu perguntar para mim se eu prefiro uma barra de chocolate ou um prato de alface, certeza que é um chocolate. eu Acho que são também. E poucas não as é porque eu sou pessoas que digam assim, nutricionista, nem nossa, porque tu é prato de pediatra, que a alface. gente vai dizer que não. Ai, que maravilhoso comer uma salada gostosa. Meu Deus! E daí eu vou ver, tipo, eu que sou louca por banoffee. Uhum. Vejo uma banoffee na minha frente, meu Deus, se tu botar uma banoffee na minha frente, um prato de um monte de verdura e legume, o que que eu vou querer? Foge com Então a é isso banoffee. que eu falo, né? Acabou-se, eu falo, acabou-se. Então É, e a acho que gente é isso, sabe, não dá para assim. comer banoffee todo dia, não dá para comer chocolate todo dia. Imagina eu comendo banoffee todo dia, né, querida? Eu ia ficar uma beleza. Uma Ah, banoffee e outro, bem redondinha. bem redondinho. E acho que isso também é uma coisa pra gente falar. Que assim, gente, a gente pode ser profissional da saúde, né? Eu, como nutricionista, eu também como. Eu também vivo. Também faço todas as coisas, a Flávia também. E assim, uma Nossa, com das essa coisas que eu acho que pandemia, tô vendo agora que com a pandemia, minhas eu, bochechas assim, ó. eu tô bem redonda. Eu também, tô super. E assim, a gente precisa entender que eu acho que isso é bom a gente falar, Flávia, que assim, ó, biotipo, gente, cada um tem o seu. Tá? Então, assim, Uhum. não queira ser igual a Gisele Bündchen, a amiga não sei o quê, porque você já tem uma genética. Eu, por exemplo, nunca vou ser vara-pau, seca, magrinha, sei lá, Eu também nem não. alta. Só se me botar no negócio e me esticar, porque eu tô em 1,58. Sou mega baixinha, né? E eu nunca fui magra, sempre fui coxuda, bundudinha e tal. E daí às vezes a gente dá uma engordadinha, às vezes não. Então, assim, cada um tem o seu biotipo, entendeu? A gente não existe o gordo e o magro. E nem. Muitas vezes as pessoas associam a pessoa magra como saudável. E muitas vezes não é isso, aliás, na maioria das vezes. O que eu mais tenho de no consultório é criança que não come nada direito e é magrinha, né? Então, o Uhum. que, que a gente vê em tudo isso, na verdade, é que o que importa é você ser saudável e não A o composição peso. corporal visual, né? Exato, o visual, a imagem. A gente tem que parar com isso, desmistificar essas coisas também. Eu acho que isso é bem importante. Falou tudo. Vamos ver aqui se passou alguma pergunta que a gente não viu, senão daqui a um Tem pouco o gente Instagram morrendo nos de rir encerra. aqui do Oi? nosso. Tem gente morrendo de rir das nossas analogias. É, mas não é fácil. O pessoal fala do. Eu tentei segurar os comentários por milhões de vezes para tentar segurar o nome da live. Eu acho que não é o meu problema aqui que eu não consegui. Enfim. Ó, sem perguntas, só o pessoal entrando aqui. Pessoal, vamos abrir para as perguntas. Se alguém tiver alguma dúvida. Aproveite, pessoal, a hora é agora. Queria ver aqui que eu Ah, vi. agora consegui com uma coisa aqui. Sabe lá Deus como. Cliquei sem querer. No fixado, tu clica e fixa. Mas daí tu fixou o da Janice. Pois é. Ah, deixa eu falar da doutora Janice. A doutora Janice foi uma das minhas mestres na Universidade Federal de Santa Maria, foi minha professora de residência médica. É uma pessoa linda, maravilhosa. O Instagram dela é super bacana. Agora ela está se inovando, super se entrando nessa era digital e é a primeira pediatra do interior lá de Santa Maria, no Rio Grande do Sul,
a entrar na era digital da pediatria, então, assim, ó, super orgulho da minha prof. Ai, que legal. Prazer, querida. Você aqui. E eu queria deixar também um beijinho para a Tati, que foi minha aluna, uma das minhas pupilas, que eu formei de nutrição materna infantil, que ela entrou, ela está sempre interagindo, deixou aqui alguns recadinhos. Ontem eu fiz uma live bem legal com a Adri Siqueira, que ela trabalha só com nutrição no autismo. Uma baita de uma profissional leitora. Consegui fixar o comentário, sabe lá Deus. Não é para apertar, é arrastar para cima. Exato, a gente vai aprendendo. Depois do quinto dia de semana da live, eu consegui. Não importa o momento, importa que a gente está aqui se movimentando e trazendo informação de qualidades também. Se deixar, a gente vai ficar aqui falando até amanhã também. Sim. Mas então acho que é isso, já que o pessoal está sem muitas dúvidas, vamos fazer um apanhado. A alimentação é importante, se planejar para engravidar também, ter uma alimentação saudável na gestação, manter essa alimentação depois na amamentação é importante. E tudo que tu puder fazer para melhorar o imprinting desse seu bebê, você vai ganhar isso em anos de saúde para o seu filho na vida adulta, né? E eu vejo assim, ó, como é difícil, a gente tem um pensamento muito a curto prazo, né? Do prazer a curto prazo. E eu penso que a gente precisa pensar mais no futuro, né? A Andréa botou, quando se tira o leite para dar para o bebê, como foi falado de dar conforme o horário de retirada, não teria alguma alteração hormonal quando a mãe está em privação do sono? Pode ter também, com certeza, alterações hormonais, mas a gente precisa lembrar que aquele leite ele foi feito para aquele bebê, né? Não é para um outro bebê. Então, as alterações hormonais, na verdade, é mais em relação à mãe e não para o bebê. Porque para o bebê é aquele nutriente que vai sair dali, né? Com a composição dele, né? Com tudo aquilo que tem na composição do leite no momento, horário, né? Que também modifica em relação aos macro, micronutrientes, em relação aos hormônios, né? Como eu falei, cortisol, ocitocina, enfim, vários, né? Melatonina. Então, mais é relacionado ao momento do dia para aquele bebê. Em relação de privação do sono hormonal, alteração hormonal, é para a mãe, tá? É que mesmo a gente tendo privação de sono, a melatonina ela é produzida. A gente só não está conseguindo dormir porque o bebê não deixa. Então, não é porque tu tá com uma privação, a não ser que seja algo patológico, né? Daí vai ter que se investigar a causa, mas isso para o bebê não faz diferença. A grande privação de sono nos primeiros 6 meses é a demanda do bebê, não é a alteração hormonal materna, né? Então, sempre... aquela pergunta, né? Eu sempre digo, tem aquelas mães que falam assim, ai, não tô conseguindo dormir. Ah, não, mas daqui a pouco tu dorme. Até os 3 meses, ele aí passou os 3 meses e não tá dormindo. Ai, mas quando será? Então, assim, ó, fica na ilusão. Uma hora você vai dormir. Bom, eu sempre falo que muda as fases. Até hoje eu não consigo dormir uma noite inteira e as minhas têm 16 e 12. Porque agora elas começam a comer de madrugada e na pandemia estão com o sono todo virado. Dormem até as 10, 11, o horário da hora online. Aí depois dorme de tarde, aí fica de noite acordado. Essa madrugada até eu estava tentando dormir, eu falei, ai meu Deus, eu não vou sair daqui, tá muito frio para eu levantar da cama e ir lá brigar, que é para parar de fazer barulho na cozinha. Então, assim, ó, ter filhos não é fácil, mas é o maior projeto das nossas vidas. Né? Com toda certeza do mundo, é a melhor bênção que Deus pode ter dado na vida da gente. Sempre falo que eu não seria nem uma metadinha do que eu sou se eu não tivesse os meus. Então, acho que é isso. Sem mais perguntas, tu quer deixar mais um recadinho para o pessoal aí? Não, quero agradecer todo mundo que esteve aqui, né? Obrigada também por ti, né, Flávia? Gosto muito de você. Eu que agradeço aqui num dia de trabalho que tu tá aqui comigo. Essa pandemia nos afastou muito, né? Eu ando com saudade das amigas, de estar junto, enfim. Mas é o que temos para hoje, né? Como um vídeo que a doutora Ana Escobar botou no Instagram dela ontem. Pessoal, a gente está em pandemia. Parem, 1000 pessoas morrem por dia no Brasil.
Então não adianta a gente ter uma ilusão de que não está a pandemia, que a gente pode sair de qualquer jeito. A gente precisa manter o isolamento social, que é a única segurança para nós e para os nossos filhos, né? E para as gestantes e para os bebês recém-nascidos. Sim, não é a mesma coisa, né? O calor humano Mas é é o jeito que a diferente. gente pode, né? Enfim. Sim. Não tem outra, né? A gente pode fazer assim. Mas, gente, obrigada, Flávia. Obrigada. Obrigadão mais uma vez. Obrigado, pessoal. E amanhã a gente tem mais uma live, vai ser à tarde, às 16h30, com o Dr. Moisés, sobre os desafios da amamentação. Beijão. Tá bom, beijo. Até mais. Tchau. Até.